Créditos consolidados ou teses tributárias? A dúvida de milhões. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortex. Nos últimos anos, o mercado tributário ele se expandiu e junto com ele surgiram muitas promessas. Mas há uma diferença fundamental entre trabalhar com crédito tributário consolidado e vender teses tributárias experimentais. E hoje eu quero mostrar para vocês tecnicamente o que separa um crédito tributário seguro, com jurisprudência consolidada, de uma tese. Então, vamos começar entendendo o que define um crédito consolidado. São alguns pontos, né? Então, a existência legítima da forma de compensação precisam ser reconhecidas de maneira estável pelos tribunais superiores, que é o STJ, o STF, e pela própria PGFN, né? A Receita Federal, através das suas portarias, soluções de consulta e instrução normativa também. Agora, vamos para um exemplo prático, né? O crédito de PIS e COFINS sobre os insumos essenciais, reconhecido após o recurso especial 1221-170 ou o tema 179 do STJ, ele tem uma jurisprudência que é repetitiva e tem orientação pacificada pela Receita Federal também. Um outro exemplo é o salário maternidade, que foi decidido no tema 72 no STF. Então, o que esses dois exemplos aqui querem dizer em resumo? É o tipo de crédito que pode ser auditado quando você fizer uma compensação na sua empresa, porque ele está validado, então, ou seja, ele pode ser compensado porque ele tem total lastro e jurisprudência que são inquestionáveis. Então, isso torna esses créditos consolidados, né? Agora, o que é uma tese tributária? Primeiro, vamos para um exemplo também. A exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é o tema 118 do STF, né? Falta um voto, falta o voto do ministro Luiz Fux. Então, é tese tributária, é uma interpretação inovadora, né? No caso dessa tese do ISS, ela bebeu da fonte da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, desse modo, como outras teses, ela tem um raciocínio muito bom, ela faz muito sentido, mas ainda é uma tese. Então, ainda ela não está consolidada nos tribunais e está buscando, né, o seu reconhecimento futuro, que vai gerar um direito creditório ou uma redução de carga tributária em algumas situações, tá? No caso da tese, ela tem base normalmente em interpretação extensiva ou principiológica de alguma norma, né, alguma doutrina, ou até mesmo de uma tese que já existe, como é o caso dessa da tese do ISS do PIS/COFINS. Então, no caso da tese, a jurisprudência normalmente ela se encontra divergente, ou ela é inexistente, né, quando ela está no início ali do raciocínio, poucos escritórios ainda fazendo, não tem jurisprudência, justamente ela vai iniciar uma onda de jurisprudência ou de discussão jurídica. E a forma que você garante esse eventual direito da empresa para se beneficiar dessa tese, ela não é administrativa, tá? Então, nesses casos, o Oxdata, que é o nosso algoritmo próprio aqui na Cortex, ele é devidamente, né, abastecido pelo nosso time técnico aqui e alinhado com as seguradoras que a gente atua em conjunto. Então, o Oxdata ele vai identificar dentro da documentação fornecida do cliente quais são os créditos consolidados administrativos e quais são as teses. E a diferença vem na hora de apresentar isso para o cliente, né? Aqui na Cortex, nós separamos o que é crédito consolidado e tese. Então, o cliente aqui ele tem clareza da informação, né? E qual que é o critério dessa consolidação jurisprudencial para entender o que é tese ou não? Um crédito consolidado ele precisa atender basicamente 3 critérios técnicos: legalidade, jurisprudência dominante e aceitação administrativa. Se faltar um desses critérios, o crédito deixa de ser consolidado e permanece no status tese. E aí,
uma vez que a gente agora acho que entendeu um pouquinho melhor o que é crédito consolidado, o que é tese, vamos tentar agora ter a visão de quais são os riscos, né, de confundir uma tese com um crédito consolidado. Hoje em dia, a gente vê que tem muitas mentorias, cursos online ou presencial de 3 dias, né? E não são todas, mas eu inclusive vejo algumas pessoas muito sérias fazendo um bom trabalho, mas em alguns casos a gente vê que as pessoas que fazem esses cursos online, essas mentorias, saem desses eventos e acreditam que estão operando créditos tributários consolidados, quando na verdade elas estão explorando teses de risco sem jurisprudência consolidada e sem uma homologação possível. Claro, né, que se você tentar fazer uma compensação, você até vai conseguir fazer a compensação, mas você vai sustentar? Possivelmente não, você vai receber uma intimação da Receita Federal. Então, uma autuação, né, seja por intimação ou outros mecanismos da Receita. Então, por isso que aqui na Cortex, o nosso foco é atuar em créditos auditáveis, rastreáveis, totalmente reconhecidos e nada que dependa de ação judicial, né? Ou seja, ainda uma tese aberta, seja do início ou já em desenvolvimento já mais robusto no mercado tributário. Então, os nossos pareceres tributários, eles trazem toda a legalidade do crédito de maneira bem robusta. Então, dessa forma, a gente consegue transformar o direito tributário em resultado financeiro no caixa da empresa, com muita segurança técnica e total segurança jurídica, né? Então, você que é contador, advogado ou empreendedor PJ, vem conhecer a Cortex. Você tem aqui uma operação robusta, séria, tecnológica e que tem responsabilidade na operação, na entrega, né? Além de muito conhecimento técnico, nós temos também um programa de treinamento para os nossos finders que atuam aqui conosco. E isso não tem investimento, tá? E para aqueles que são um pouquinho mais ambiciosos, a Partnership tem um programa de sócios que remunerem até 60%. E se você é empresário, você pode falar com a gente ou pedir para o seu contador ou advogado conversar com a Cortex e entender se a sua empresa possui eventuais créditos consolidados ou teses que a gente vai orientar para vocês, vai apresentar. E é isso. Se é tributário, é Cortex.